O vídeo de hoje é sobre esta cartinha que eu acabei de receber do governo canadense. Quem me acompanha nas redes sociais já viu que eu tô tirando a minha carteira de habilitação canadense pela primeira vez. Ou seja, eu não sei dirigir, nunca dirigi no Brasil, nunca tirei carteira de motorista no Brasil. Estou fazendo todo esse processo do zero agora com 27 anos aqui no Canadá. Na segunda-feira passada, exatamente há uma semana atrás, eu fiz pela segunda vez a prova teórica da carteira de motorista canadense e passei, graças a Deus. E hoje já chegou aqui a minha driver's license. Eu tô muito feliz, gente, tô muito feliz com isso. É realmente uma realização. Vou abrir ela aqui agora com vocês. Não sei exatamente o que eu posso e o que eu não posso mostrar pra vocês, então eu vou tapar tudo que é informação que tenha aqui pra que eu possa mostrar pra vocês como é que é. E olha que incrível! Drive License, minha fotinha aqui, cadê? Aqui. Aqui embaixo tem o meu ano de nascimento e o meu mês de aniversário. Isso aqui para algumas pessoas é balela, mas para mim foi uma evolução e um passo muito grande na minha vida. E eu quero conversar um pouquinho de como foi tirar a carteira de motorista aqui e alguns detalhes importantes dessa história, como por exemplo, eu só fiz a prova teórica até agora e já tenho então aqui a minha driver's license sem ainda ter feito a prova prática, mas eu vou explicar tudo isso para vocês. Primeiro, para contextualizar toda essa história, eu tô tirando a minha carteira de motorista pela primeira vez, agora com 27 anos, e isso era uma área muito travada na minha vida, e eu sentia isso. Primeiro que eu tenho uma memória muito gostosa, familiar, de estar indo pra casa da minha avó, lá no interiorzão, lá na roça, e o meu pai sempre deixava eu levar o carro, sabe? Eu sentava no colo dele, bem pequenininha, e levar o carro, sabe? Dirigir. Aquilo era incrível pra mim. Meu irmão também, mais velho, aprendeu a dirigir muito cedo, mas meu pai falava comigo que, Julie, quando você fizer 18 anos, você vai ganhar o seu primeiro carro, você vai tirar a sua carteira de motorista, e isso é um presente que eu vou te dar. Eu sentia que quando ele falava isso, era muito mais um sonho dele, como pai, me proporcionar isso. Assim como eu falo com a Ana Mel, olha filha, quando você fizer 15 anos, a gente vai pra Disney, ou a gente vai fazer uma festa muito linda de 15 anos, e é muito mais um sonho meu do que dela, porque ela nem entende ainda. Então eu sinto que meu pai tinha esse sonho de poder me dar um carro quando eu fizesse 18 anos, né? E poder pagar minha carteira de motorista, tudo isso. Só que, com 17 anos, eu engravidei da Ana Mel, e poucos dias depois o meu pai também veio a falecer no trabalho. Acabou que eu não consegui tirar minha carteira de motorista, não consegui ganhar o meu carro de presente, porque ele faleceu sem conseguir, né, realizar esse sonho dele e meu também, que ele acabou colocando no meu coração. Foi uma fase muito terrível, né? Uma fase muito dolorosa na nossa vida. Eu tava grávida, adolescente, estudando, desestruturou todo assim o nosso projeto familiar, né? O meu pai era a base ali financeira da nossa casa. Obviamente minha mãe não conseguiu pagar para que eu fizesse uma autoescola, minha mãe não conseguiu me presentear com carro porque eu não tinha condições mesmo. Não sei direito explicar para vocês, mas depois disso eu acabei não tendo mais vontade de tirar a carteira, sabe? Isso nunca foi algo que me chamou mais atenção. Ficou bem morto lá dentro, sabe? Esse sonho, esse objetivo. Então foram se passando os anos, foram se passando os dias. Eu nunca coloquei isso como prioridade na minha vida, apesar de entender a necessidade disso, principalmente quando a gente tem filhos, né? Logo depois eu conheci o Gabriel também, que tinha carro, tinha carteira, eu acabava andando com ele pra cima e pra baixo, mas nunca tive aí a minha própria autonomia, né? Minha liberdade de ir onde eu quisesse, sem pedir ajuda. E isso começou a me incomodar, na verdade, quando eu tive o Romeu. Nossa, eu tenho 2 filhos, eu ainda não sei dirigir. Se o Gabriel passa mal à noite, eu não tenho nem como socorrer ele, porque eu sou totalmente dependente dele nesse assunto. Então, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a sentir essa necessidade, mas eu já estava no plano Canadá, ou seja, já estava no plano me mudar para o Canadá. E quando a gente ia fazer
orçamentos para tirar carteira no Brasil, a gente via todo o timeline, né, de tirar a carteira no Brasil demoraria muito mais de um ano. E a gente ficava assim, nossa, a gente vai ter que correr, vou ter que fazer todas as aulas correndo, não posso perder uma prova, porque senão não vai dar tempo de a gente embarcar para o Canadá, isso vai ficar travado aqui no Brasil, vou gastar um dinheiro à toa e não vou conseguir concluir minha carteira aqui no Brasil. Então, na verdade, eu coloquei já na minha cabeça que eu ia tirar minha carteira aqui no Canadá. E agora, simplesmente bateu um sininho na minha cabeça de que era hora. Era hora de eu correr atrás dessa liberdade, era hora de dar esse passo na minha vida que estava travado há muitos anos atrás. Na verdade, há quase 10 anos atrás que isso está travado na minha vida, desde que eu tinha 17 anos de idade. Então, eu fui tomada por uma energia, uma vontade muito grande de estabelecer isso como um presente de aniversário que eu iria me dar agora em agosto. Então eu falei, Gabriel, amor, eu vou começar a estudar para tirar minha carteira de motorista aqui no Canadá e eu quero concluir isso antes do meu aniversário. Eu quero que esse seja um presente que eu vou dar para minha vida, né, como um passo de liberdade. E simplesmente depois que eu cheguei aqui no Canadá, não dá pra negar pra vocês, eu vou fazer um vídeo muito mais específico sobre esse assunto, que muita coisa relacionada à minha liberdade, ao que eu sinto psicologicamente, de conseguir fazer as coisas sozinha, ficou muito travado, né? Porque sem inglês, imagina, eu não consigo ir num médico sozinha, eu não consigo resolver uma coisa na escola, numa reunião de escola ainda sozinha. Mas eu já vi que eu já poderia fazer muita coisa, que eu já tenho capacidade de resolver muita coisa, mesmo que seja naquele embromation. Então eu falei, amor, eu quero tirar minha carteira de motorista e eu quero ir sozinha lá no registry, que é como se fosse o nosso cartório, né? Lá que a gente tira a nossa carteira. E eu quero conseguir fazer isso completamente sozinha, sem te pedir socorro. Mas, espera aí que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, porque, assim, precisei pedir socorro, mas espera aí que eu vou contar pra vocês. Como que foi esse passo a passo, então? Como eu falei, eu não dirigia no Brasil, não sei dirigir, eu não sei ler uma placa de trânsito, tá? Só pra vocês terem uma ideia, eu não sei exatamente quase nada sobre essa parte de direção. Eu só sento no carro e Gabriel me leva. Na prática, é basicamente isso. Então eu tive que começar a estudar sobre isso aqui. Até porque no Canadá tem umas coisas muito específicas, né? Que eu não sei se cai numa prova teórica do Brasil, tá? Como, por exemplo, a distância que eu tenho que parar de um hidrômetro, a distância que eu tenho que parar de um carro de emergência, né? De um carro de bombeiro, enfim, tinham vários detalhes que eu não sei se caem numa prova do Brasil. E aqui tinham números muito específicos que todo mundo me falou que cairia na prova. Como eu não tinha carteira de motorista no Brasil, o meu processo de tirar carteira aqui no Canadá é o mesmo que um adolescente de 14 anos de idade faz, né? Porque aqui com 14 anos de idade a gente já pode começar a dar entrada na carteira de motorista. Então as crianças de 14 anos vão fazer e vão passar pelo mesmo processo que eu estou passando agora, que é ir lá no cartório, no registry, né? Tô falando cartório porque fica mais fácil de todo mundo entender. Mas no registry e fazer a prova teórica da carteira de motorista. Foi isso que eu fiz. Nessa prova teórica de Calgary, em Alberta, são 30 questões no geral e eu teria que acertar 25 questões. E olha que legal, eu pude escolher fazer essa prova teórica em português. Sim, eu tive essa opção de escolha. Mesmo morando aqui no Canadá, eles ofereciam essa possibilidade de fazer a prova em português. E algumas pessoas até me falaram que era português de Portugal. Porém, a minha prova e de algumas pessoas que eu conheço não foi português de Portugal, foi português do Brasil mesmo. Então foi muito, muito mais fácil do que fazer a prova toda em inglês. Esse é o primeiro passo, ir lá e fazer essa prova e acertar as 25 questões. A prova é feita num computador, na verdade como se fosse um tablet, porque a gente vai clicando, sabe, assim com a mão mesmo, nas questões. Eu achei a prova muito fácil, eu fiz ela 2 vezes. A primeira eu realmente não passei porque eu não tava num dia muito bom. E quem me acompanha lá no Instagram viu, foi um dia assim que tudo aconteceu, um caos aconteceu, eu estava passando mal, com febre. E mesmo assim eu quis ir lá, eu quis tentar fazer a prova,
porque eu tava muito ansiosa, como eu falei, pra concluir isso na minha vida e acabei não passando. Esse dia que eu não passei era uma sexta-feira, na segunda-feira eu fui lá e voltei e passei, porque eu já tava muito melhor, eu já tinha estudado um pouquinho a mais, tava com a cabeça mais tranquila, fui lá, fiz e passei. Muito fácil, eu errei apenas uma questão, eu consegui ir lá, chegar no registry, pedir pra fazer a prova, entregar meu documento, responder as perguntas deles, fazer meu cadastro, tudo completamente sozinha. Consegui concluir a prova e eu só liguei, pedi o socorro no meu marido na hora que eu tive que fazer alguns exames, como se fosse um exame de vista, que a gente faz logo depois que conclui o teste. Quando você é aprovado na prova teórica, na mesma hora já faz esses testes como se fosse um exame de vista. A gente entra com a cabecinha assim numa cabine, fala as letras, fala os números, fala algumas placas que tem ali. E aí teve uma hora que essa pessoa tava falando comigo, né, a atendente do registry, eu não tava entendendo o que ela tava falando de jeito nenhum. Eu pedi pra ela um minutinho pra eu ligar pro meu marido, pra ele poder traduzir, porque eu não tava conseguindo entender o que ela tava falando. E foi isso, o Gabriel falou com ela, falou comigo e traduziu pra que eu pudesse concluir pelo menos essa parte ali do exame que a gente faz logo depois que é aprovado. Ou seja, a gente faz a prova teórica, faz esse exame de vista, que é muito, muito fácil. Eu uso óculos, tenho miopia, astigmatismo. E o exame de vista é muito, muito fácil, muito tranquilo. Eu tava até com medo de também não ser aprovado nessa parte, porque falei, meu Deus, se meu óculos tá um pouquinho abaixo, né? Se meu grau aumentou, eu nem vou passar agora. Mas foi muito tranquilo. E eu já sou teoricamente autorizada a dirigir, mesmo ainda não tendo feito a prova prática. Porém, tem alguns pontos. Como eu falei com vocês, meu processo de tirar a carteira de motorista aqui é o mesmo de que um adolescente, né? Então, depois que ele é aprovado na prova teórica, basicamente os pais desse adolescente vão ensinar ele a dirigir, vão ensinar o prático da coisa, sabe? No Brasil a gente faz autoescola, né? Tem ali o professor que ensina tudo do zero. Todo passo a passo, ligar, passar a marcha, fazer uma baliza, tudo isso a gente paga para uma autoescola ensinar a gente, né? Teoricamente. Aqui não, aqui eu não preciso pagar uma autoescola, eu não preciso passar por uma autoescola, a não ser que eu queira pagar por algum instrutor me ensinar. Mas quem pode ser o meu instrutor pode ser o meu marido, pode ser, né, um pai, se eu tivesse um pai, um tio, alguém que tenha carteira de motorista, que seja habilitado, pode me ensinar a dirigir. Então eu tenho um ano para aprender a prática da coisa, né? Aprender a ligar o carro, a fazer uma baliza, parar no sinal, aprender tudo isso de forma prática e depois eu faço a prova prática. Então, durante um ano eu só posso dirigir, por mais que eu tenha aqui a minha drive license, eu só posso dirigir se uma pessoa habilitada estiver do meu lado. Porque daqui a um ano eu vou voltar lá no registry e vou fazer a minha prova prática. No Brasil a gente tem que passar por aquelas aulas, né? Aula teórica, aula prática. Aqui alguém pode te ensinar tudo isso. Sobre valores, para fazer essa prova teórica que eu fiz agora, custa $17. A prova prática, se eu não me engano, quando o Gabriel fez, era coisa de $150, $170. Mas eu não sei se vai mudar o valor até lá, né? Ano que vem, quando eu for fazer minha prova prática, eu falo pra vocês. Mas uma outra curiosidade é que quando você vai fazer a prova prática também, da carteira de motorista, você faz a prova no seu próprio carro. Ou seja, se eu aprender a dirigir no carro que a gente tem hoje, a prova que eu for fazer, se eu ainda tiver esse mesmo carro, vai ser nesse carro, sabe? Não é num carro da autoescola, é num carro automático, como o nosso. Então, tem todas as outras facilidades, né, aqui. Por isso que eu falei que aqui pode não ser mais prático, porque para quem vai tirar do zero como eu, né, fica aí esse um ano só podendo dirigir dessa maneira. Mas é muito mais fácil. Você aprende a dirigir num carro, você vai fazer a prova no mesmo carro que você aprendeu. Você pode pedir para uma amiga, para o seu marido, para te ensinar a dirigir. Os carros são automáticos, né, gente? A prova é feita num carro automático, então
Então tem todos esses pontos aí que pra mim foram positivos. Pode ser que não faça sentido pra você, mas pra mim valeu a pena ter começado a tirar a carteira aqui. E essa carteira de motorista, então, que chegou aqui em casa agora, ela é considerada classe 7. Aqui o Gabriel tem, que ele já pode dirigir normalmente, ele é uma pessoa habilitada de verdade, é a classe 5. Mas mesmo assim, tendo essa carteira, que é considerada uma carteira de estudante aqui, né, porque não é uma carteira oficial de habilitação, eu já me sinto completamente mais empoderada de mim, né, de ter ido lá, de ter feito o que estava travado na minha vida, de conseguir me comunicar no cartório sozinha, de ter conseguido ir sozinha resolver uma coisa num país completamente novo, com uma língua que não é a minha língua oficial. Então eu tô muito, muito feliz, e por isso que eu tô muito feliz de dividir isso com vocês também. Eu preciso agradecer nesse vídeo também as meninas da Be More Study, porque elas são parceiras desse canal, parceiras do nosso Instagram, e graças a elas, ao intercâmbio que eu fiz com elas, ao curso de inglês que eu fiz, eu sinto que me deixou muito mais corajosa para resolver todas essas situações, né? Eu tinha muito medo de não conseguir falar inglês, de não conseguir me comunicar, de chegar num lugar e a pessoa não me entender. Eu sinto que depois que eu fiz esse curso aqui na Base Laura, que é o intercâmbio que eu fiz, já contei pra vocês como é que foi as aulas, tem também um destaque lá no meu Instagram, que eu mostrei todos os dias, todas as aulas, como é que era, indo pra escola, a escola. Tem um tour completo lá no meu Instagram, no destaque de intercâmbio. Eu sinto que destravou tudo isso, esse medo de não conseguir me comunicar. A professora me incentivava muito, né, a falar, mesmo que eu não soubesse. E eu mostrei muito isso lá nos vídeos no Instagram. Foi muito gostoso, eu queria continuar fazendo, eu queria fazer 6 meses de intercâmbio. Eu ainda não posso, porque eu tenho rotina das crianças, família, ainda não consegui fazer isso. Mas é um objetivo, eu sei que se eu fizesse ali 6 meses direto, seria fundamental para o meu inglês aqui no Canadá, para que também eu pudesse me sentir muito mais livre aqui. Se você tem vontade de estudar fora do país, de estudar fora do Brasil, eu indico a Be More, a Ítala, a Gabi, que eu conheço, que eu converso, e elas podem te ajudar, elas podem encontrar a melhor escola para você, independente do país que você queira estudar, elas podem te ajudar com isso. Vou deixar aqui embaixo na descrição o perfil das meninas da Be More lá no Instagram para vocês entrarem, seguir o Instagram dela para vocês conversarem com elas, tirarem as suas dúvidas. E também vou deixar aqui o link no Drive que eu coloquei, o PDF, por onde eu estudei para a prova teórica aqui no Canadá. O PDF ele tá todo em português e simplesmente eu acho que assim, 90% da prova, vou dizer assim, 85% da prova tá nesse PDF. Então, por isso que eu falei que não é uma prova difícil, não é uma prova que tem pegadinha, sabe? Que faz você errar. É só você estudar pelo PDF que você consegue fazer a prova e ser aprovado. Mesmo que você já tenha carteira no Brasil, você vai precisar fazer essa prova teórica também. Então, clica no link, baixa o PDF, porque vai ser interessante para você. O processo de quem vem para o Canadá com a carteira de motorista do Brasil é diferente porque pula essa etapa de treinamento, de aula, igual eu tô tendo que fazer, né? Esse 1 ano que eu tenho que dirigir com alguém acompanhado, você não faz nada disso. Você vai pular todas essas etapas, ou seja, você vai fazer a prova teórica, logo depois você já pode marcar de fazer a sua prova prática quando você for aprovado. Então é muito mais rápido. Se você tem alguma dúvida sobre tirar a carteira de motorista aqui no Canadá, comenta aqui embaixo nos comentários, que se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar e a gente vai conversando junto sobre isso. Eu sei que em algumas outras províncias a prova tem um valor diferente, alguns detalhes diferentes, né? Importante lembrar que eu moro em Calgary, em Alberta, mas pode ser que seja diferente na província que você for. Então comenta aqui embaixo que se eu não souber te responder, tenho certeza que tem outros seguidores, outras pessoas por aqui que vão te ajudar e que vão conseguir conversar com vocês também sobre isso, que vão conseguir esclarecer a sua dúvida também. Então, ó, um beijo, gente. Foi muito gostoso compartilhar isso com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho de como foi fazer a prova. E até o próximo vídeo.